E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que vêm movimentando o ambiente do clube nos últimos dias. Nesse momento, o futebol está paralisado como um todo, não tem muita notícia, mas deu para fazer um compilado aí com algumas questões importantes. Vou começar com uma notícia que está em destaque no OneFootball e eu acho inclusive que é a mais importante nesses tempos de pandemia, que o Cruzeiro disponibilizou aos órgãos públicos suas duas sedes para atendimento à população. Tanto o clube do Barro Preto quanto o clube da Pampulha foram postos à disposição das autoridades que provavelmente vão precisar de espaços amplos aí para improvisar novos leitos de atendimento. Eu considero uma medida correta, assertiva e tomada de forma rápida, até porque, como o ministro da Saúde falou recentemente, o nosso sistema atual tende a entrar em colapso agora no mês de abril. Então é importante que tudo seja providenciado logo e é sim obrigação dos clubes de futebol fazer um papel social nesse momento e auxiliar na medida do possível ao tratamento dessas pessoas é até uma forma de contrapartida dos clubes a todos os benefícios que o Estado historicamente já ofereceu a eles. Pode parecer uma coisa pequena, apenas abrir as portas dos clubes para que seja feito isso, mas eu acho que se uma vida for salva por esse tipo de medida, certamente já valeu a pena. Outros clubes brasileiros também têm feito algo semelhante em outros estados e eu acho que estão mandando muito bem. Essa e outras notícias você acompanha no OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Tentando falar um pouquinho de campo e bola, o nosso novo treinador Anderson Moreira já chegou a Belo Horizonte, ele que pegou volante aí de Fortaleza para BH, e inclusive já se reuniu com membros da comissão técnica, com o Ricardo Drubski, diretor de futebol, e também com o Carlos Ferreira do núcleo gestor, através de videoconferência, porque nesse momento está todo mundo mantendo o isolamento. A apresentação dele como novo técnico do Cruzeiro também será feita à distância, tá? Os jornalistas estão encaminhando vídeos para o Cruzeiro, Esses vídeos serão repassados ao treinador que vai respondê-los, e o vídeo com essa entrevista coletiva vai ser disponibilizado no canal do Cruzeiro no YouTube ainda essa semana. Tem muita gente falando aí que o Anderson pediu contratações pontuais, mas particularmente eu acho que não é nem hora de falar em contratações, pelo menos não deveria ser, pelo simples motivo. O Cruzeiro já contratou 10 jogadores nessa temporada. Até agora nenhum conseguiu, grande desempenho. A única contratação fora de qualquer questionamento é o Marcelo Moreno. E eu entendo que a única forma real de um treinador avaliar os jogadores que ele tem disponível no elenco é quando as atividades estiverem de volta, o pessoal voltar a treinar, o Anderson olhar de perto como cada jogador joga, se comporta e tudo mais. Ele ainda não conhece os jogadores de uma forma satisfatória. Mas é certo, que durante a disputa da Série B, alguns jogadores vão sim chegar ao Cruzeiro. Mas e aí, cara, quando é que o futebol vai voltar? Nesse momento, ninguém tem uma resposta para essa pergunta, tá? É totalmente imprevisível. A gente espera que seja breve, Mas certamente, mês de março e abril, a gente já pode tirar de consideração. Em um cenário otimista, volta em maio, talvez em junho. Enfim, é realmente imprevisível. E sobre os impactos financeiros dessa pandemia, todos os clubes são unânimes, em afirmar que é impossível dizer exatamente qual o tamanho do buraco enquanto não se sabe quando é que as atividades vão retornar. Até porque tem todo um cenário provável de jogos com portões fechados que vão acontecer depois que passar esse efeito mais grave, esse momento aí de um crescimento exponencial dos casos. Inclusive, a Comissão Nacional dos Clubes enviou uma proposta à Federação dos Atletas Profissionais de Futebol propondo uma solução para esse cenário, O Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, que está representando os clubes nessa. A mais recente proposta é que os atletas entrem em férias coletivas a partir do dia 1º até o dia 20 de abril e os outros 10 dias de férias ficam para ser tirados ali no finalzinho de 2020, entre a temporada 2021. O salário dos atletas referentes ao mês de março sendo pago integralmente e a partir do mês de abril os jogadores tendo uma redução de 25% no salário, e isso sendo aplicado enquanto durar a paralisação, Então se porventura não tiver jogos até junho então todos os profissionais do futebol recebendo 25% menos. Essa é a proposta inicial e é algo dentro das leis trabalhistas atuais. Me parece uma coisa até minimamente coerente. A gente tem que entender que todo mundo vai sair no prejuízo nessa. Clubes, jogadores, imprensa, enfim, todo mundo tá se ferrando. Patrocinadores, TV, quem vende comida no estádio. Deu ruim para todo mundo, foi um colapso, é um caos, não tem como a gente achar que vai ficar bom para todo mundo, que não vai. A questão é que tem que saber distribuir, ou pelo menos conseguir minimizar os efeitos de tudo isso. Falando especificamente do Cruzeiro, a gente sabe que o clube tem várias dívidas na FIFA, que vão vencer agora em abril, vence em maio, em junho, enfim, várias causas que o Cruzeiro comprou jogadores e não pagou. Sobre essas situações, não foi feito nenhum comunicado oficial até agora, mas acredito que por um mínimo de bom senso, o prazo para pagamento dessas dívidas vai ser estendido. E enquanto essa situação de exceção não for superada, certamente não haverá nenhum tipo de punição esportiva aos clubes aí por essa questão que meio que não tem o que fazer. O presidente do Cruzeiro, Dalai Rocha, até falou em efeito catastrófico para os clubes de futebol, mas
eu particularmente entendo que os efeitos para clubes que têm folhas salariais muito altas, eles são muito mais graves do que para o caso do Cruzeiro hoje, por exemplo. A nossa folha hoje não chega a 3 milhões de reais. Pensa só num Flamengo que tem folha acima de 20 milhões. Por mais que eles estejam muito bem financeiramente, ao contrário do nosso clube, pensa só no que é você ter que gastar mais de 20 milhões todo mês sem ter nenhuma receita, sem ter como pagar isso, né? Tem toda a questão de fluxo de caixa. Será que o Flamengo tem essa grana disponível? Dane-se o Flamengo, eu tô só dando um exemplo, tá? O resumo de tudo isso é que um cenário de extrema instabilidade, ninguém tem respostas concretas sobre nada e o que nos resta é realmente aguardar o desenvolvimento das situações, ficar dentro da nossa casa, lavar a mão, né, e ter aí os cuidados de higiene para evitar a proliferação. Falando um pouquinho de jogadores agora. Tem uma notícia no Globoesporte.com falando sobre o Renato Kaiser e por ela a gente explica um pouco como é que funcionava o Cruzeiro na época da gestão Wagner Pires e Tair Machado. O Kaiser está atualmente emprestado pelo Cruzeiro ao Atlético Goianiense, está jogando muito bem por lá, tem 10 jogos na temporada e marcou 7 gols e inclusive tem muita gente que já pensa aí num retorno dele ao Cruzeiro. A questão é que isso não é simples assim, por quê? Não tem nenhuma cláusula que o Cruzeiro possa pedir o retorno do atleta. Então, se ele está emprestado ao Atlético Goianiense até dezembro, quem define o futuro do jogador é o clube goiano. Para o Cruzeiro trazer o Kaiser de volta, seria necessário uma negociação entre as partes, né? Ou o Cruzeiro emprestando outros atletas que interessem ao clube goiano, ou eventualmente alguma compensação financeira. Eu sei que parece bizarro isso, né? Você tem que comprar um jogador que é seu, mas por incrível que pareça, é assim que acontece. Ele tem um contrato assinado com eles e se você não botou ali, não teve a inteligência de botar uma cláusula que dependendo do desempenho você pode pedir o retorno do cara, aí paciência. Mas o que eu gostaria de comentar mesmo é a respeito do contrato do jogador. Quando foi contratado na temporada 2018, foi informado pelo Marcelo de Gian, que era o diretor de futebol do Cruzeiro, que ele tinha assinado o contrato com o clube por 5 anos. E agora surgiu a informação que não é 5 anos, era um contrato de 3 anos, então em março de 2021 acaba o contrato dele. O que significa que a partir de outubro desse ano, o Renato Kaiser pode assinar um pré-contrato com outra equipe, né, para sair no final do seu vínculo sem pagar nada ao Cruzeiro. E aí já tem até uma conversa, o Carlos Ferreira mesmo confirmou que o Cruzeiro vai procurar o atleta para tentar uma renovação de contrato, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu gostaria que todos entendessem o quanto é inadmissível o clube passar uma informação errada a partir do momento que essa é a palavra oficial. Se você é o diretor de futebol do clube, se você é um vice-presidente de futebol, você não pode falar que um jogador assinou por 5 anos se o cara assinou por 3. Quando você fala em nome de uma instituição tão grande, você tem a obrigação de ser absolutamente preciso em tudo que diz, tá? Sobre o Renato Kaiser, provavelmente ele não volta pro Cruzeiro esse ano. O que eu nunca vou entender mesmo é porque não aproveitaram ele e contrataram o Robertson. Isso aí eu já tentei por todos os ângulos possíveis e não consegui realmente compreender qual foi a lógica de Adilson Batista e seus Blue Caps. Alguns de vocês perguntaram a respeito e eu vou falar então um pouco sobre o meia Jadson, né, que rescindiu o contrato com o Corinthians aí nesse mês de março. Aquele Jadson mesmo que jogou no São Paulo, no Corinthians, jogou na China, na seleção, no Shakhtar e tudo mais. Vi alguns boatos ligando ele ao Cruzeiro, como se ele tivesse sido oferecido ao clube, mas a verdade é que tudo isso é muito mais boato de rede social e de portais sem nenhuma credibilidade. Nenhum setorista que cobre o Cruzeiro, que tenha de fato um histórico aí de acertos e informações, ninguém tá falando o nome do Jadson. E só dando a minha opinião sobre o atleta, eu acho que o Jadson foi um excelente jogador, e quando eu digo foi, significa no passado, ele foi, ele não é mais. Na última temporada pelo Corinthians, ele jogou 38 partidas, sendo 18 como titular, marcou 1 gol e deu 4 assistências. E eu tenho certeza que se você assistiu a algum jogo do Jadson na última temporada, você nem cogita essa contratação, porque o Jadson claramente não tem mais condição, fisicamente é um jogador que está com dificuldade para fazer tudo em campo, tá velho, completa 37 anos em outubro agora, e caras, assim, é absurdo a gente continuar cogitando ex-jogadores em atividade depois do que aconteceu com o Cruzeiro em 2019. Espero que não venha pelos motivos citados, e além disso é importante a gente lembrar que o Jadson não é um jogador barato. No Corinthians, por exemplo, o salário dele era na casa de 500 mil reais por mês. Vocês acham que ele vai vir jogar no Cruzeiro para ganhar 50 reais? Eu acho que não, né? Então, assim, eu acho que não tem nem o que cogitar o nome desse atleta. E para falar de um outro camarada que eu também acho que nunca deveria ter sido nem cogitado no Cruzeiro, né? Falar um pouquinho sobre o Riascos, que virou notícia hoje pela falta de pautas na imprensa esportiva. Num desses joguinhos de quarentena aí em rede social, um torcedor do Cruzeiro marcou o Riascos como o pior jogador que ele viu pelo clube. E o Riascos foi lá, viu a marcação e respondeu que ele pode até ser o pior jogador, mas ele não foi rebaixado com o Cruzeiro. Aí entra o bom e velho, quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? Convenhamos, o Riascos é um péssimo jogador? Sim. Nunca deveria ter vestido a camisa do Cruzeiro? Também é verdade. Mas fato é, o Riascos estava quieto no canto dele, para que o cara foi marcar o perfil dele, né? A gente tem que entender
entender essas coisas também. Então eu acho que o torcedor tá no direito dele de achar o Riascos o pior jogador, certamente foi um dos piores que a gente viu aí com a camisa do Cruzeiro. O Riascos também tá no direito de dar a zoada dele a partir do momento que foram lá cutucar. E eu só resolvi puxar essa pauta para resgatar um texto que eu escrevi sobre o Riascos em janeiro de 2015, quando a contratação dele foi especulada, e na época eu escrevia pro Guerreiro dos Gramados. É um texto curto, você tá vendo aí agora, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. Se tiver uma curiosidade, dá uma lida sobre toda a simpatia que eu tenho por esse cidadão antes mesmo dele envergar a nossa camisa. Eu não sou muito bom de previsão, mas nessa aí eu acertei em cheio, né? Fato é que a gente fez uma péssima contratação e até hoje tem que aturar esse estrume aí conversando fiado. Bom, galera, eu encerro o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e comenta aí sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!